Olá, querido, graça e paz do Senhor Jesus para você, para sua família. Hoje estamos no projeto de 21 dias de jejum e oração pela nossa nação, orando por alvo da nossa igreja. E hoje eu quero trazer uma palavra que nós vamos quebrar alguns mitos sobre o jejum. Jejum com propósito. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tema, o jejum com propósito. Então fique até o final, eu creio que Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Olha só, a Bíblia ela diz no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 15, olha só o que a palavra de Deus nos diz. Ele diz assim: em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então, querido, hoje eu quero falar sobre o jejum com propósito. É interessante que a Bíblia ela ensina diferentes modos de como nós jejuarmos. Então, quando nós falamos de jejum, muitas pessoas ela acham um tabu muito grande. Ela não entende sobre isso. Muitas pessoas ela até querem agradar a Deus, mas elas jejuam errado. Ou outras pessoas estão fazendo errado, não sabem. Mas é interessante que a Bíblia ela ensina que existem diferentes modos de nós fazermos o jejum. E ela nos dá liberdade para nós escolhermos como fazer o nosso jejum. E existem vários tipos de jejum. Olha só, um dos jejum que existe na Bíblia, ela fala sobre o jejum coletivo, jejum pessoais, e até convocado com toda a igreja, mas com um único objetivo: buscar o reino de Deus. Eu posso simplificar aqui que o jejum ele é como uma disciplina na nossa vida, para nós cultivarmos a sensibilidade e o direcionamento com o Espírito Santo. Agora precisa entender o que é o jejum. Se você for pesquisar sobre o que é jejum no dicionário, você vai ver aí que jejum é privação de comida ou redução de refeição diária por um determinado tempo. Tem pessoas que ela não entende isso, não entende o que é jejum. Tem pessoas que elas dizem assim: não, eu vou jejuar hoje o Instagram. Aí a pessoa ela pode até jejuar o Instagram, ela fica uma semana sem o Instagram. Não, hoje eu vou jejuar série na Netflix. Então, é interessante que a gente já aprendeu aqui que o jejum ele é a privação de alimento ou de uma refeição por um período. Isso é o jejum, querido. E nós vamos ver na palavra de Deus, vamos ver os princípios, por que a palavra de Deus, o jejum que Deus aceita, o jejum que Deus não aceita. A gente vai ver ainda sobre isso nesse vídeo. Agora, o que não é o jejum? Deixa eu falar uma coisa aqui para você, querido. Não teve nenhum jejum na Bíblia que não se teve abstinência de alimento. Na Bíblia, você vai ver vários exemplos de homens de Deus, jejum de Daniel, o jejum de Esther, o jejum lá do povo de Jonas, vários jejum onde o povo ele jejuou alimento, ele tirou a comida. Então não existe um jejum onde não tem uma abstinência de alimento. Primeira coisa é que o jejum ele não é uma autoflagem, onde a pessoa ela tá no jejum, aí ela peca, conserta e peca de novo. Então, querido, primeira coisa, o jejum ele não é uma autoflagem. Deus ele é um Deus perdoador, mas eu não preciso estar no jejum. Hoje eu estou jejuando e estou pecando ao mesmo tempo. O jejum ele não é isso. Tem que ter um arrependimento verdadeiro. A segunda coisa é fazer o jejum esperando o favor de Deus. Querido, Deus ele não é o seu mordomo. Deus ele não é o nosso mordomo, aonde a gente vai jejuar hoje. Não, eu escolho jejuar hoje esperando algo de Deus. O favor dele não é uma troca. O favor de Deus ele não é uma compra.
Nós temos que jejuar. A primeira coisa, querido, é com a intenção de busca a Deus, é buscar Ele. A terceira coisa é que o jejum, ele não é para emagrecer e nem para se exibir. Aí a pessoa diz assim, não, eu estou no jejum, eu vou aproveitar para me emagrecer. Aí a pessoa vai lá, ela fala, olha, eu estou fazendo isso. Não. Você pode até falar. Depois que o segredo que você definiu, que você perdeu, que você emagreceu. Mas o jejum ele não é para você se exibir. Não é para você mostrar no seu rosto para as pessoas que você está no jejum. Você entende? Agora eu vou te falar alguns jejuns que Deus não recebe. Primeiro, é jejum com pecado, que eu já falei, né? O jejum com pecado. Isso é impossível. Deus ele não aceita o jejum em pecado. A pessoa está em pecado e está jejuando. Não, eu jejuei hoje e à noite está caindo em pecado. Está caindo em coisas erradas. Esse é um tipo de jejum que Deus ele não recebe. Deus não receita. A pessoa vai estar jejuando em vão. Vai estar passando fome em vão. Outro tipo de jejum que Deus não recebe é o jejum por religiosidade. A pessoa ela se torna religiosa. Não, eu vou jejuar porque a igreja está mandando, porque as pessoas, todo mundo da igreja está jejuando, e a pessoa ela se torna religiosa. E sabe, é um dos jejuns que Deus não aceita. Deus não recebe. E é um dos jejuns que Deus ele não recebe. Nós temos que jejuar sim, com finalidade de busca a Deus. Outro tipo de jejum é com a motivação errada. A pessoa ela acha que Deus ele é o mordomo, que ela vai dar aquela coisa para ela, que Deus vai dar aquilo em troca dela estar jejuando. Sabe, querido, eu vejo o jejum ele é como uma limpeza de um canal, para que o rio de Deus flua na nossa vida. E as outras coisas ele vai nos acrescentar. A gente não tem que ver o jejum como eu vou jejuar para que Deus ele me dê um carro, para que Deus ele me dê uma bênção, não. Nós não temos que jejuar dessa forma, pensando que Deus vai nos dar algo. Não. A Bíblia diz que as outras coisas vos serão acrescentadas. Lá em Mateus 6, ele diz que nós buscamos primeiro o reino dele. As outras coisas são consequências. As outras coisas vão acontecer quando nós buscamos a Deus, quando nós jejuamos, quando nós estamos fazendo o reino dele se tornar primeiro. Quando você decide jejuar, quando você tem a cultura do jejum, sabe o que acontece com você, querido? Você sente mais a Deus, você sente mais a presença do Espírito Santo, você vai fluir nos dons do Espírito, você vai andar o tempo todo, sabe, chapado de Deus, cheio de Deus. Quando você anda cheio de Deus, sabe, as coisas do mundo físico são consequências daquilo que nós buscamos aqui. E Deus ele vai cuidar daquelas coisas. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus ele começa a cuidar das suas coisas, querido. Não jejue pelo seu próprio interesse. Jejue para o interesse de Deus na sua vida, servindo. Agora, depois de tudo isso que nós aprendemos aqui, qual é o propósito do jejum? Qual é o propósito do jejum para a minha vida? Primeiro que o propósito principal do jejum é buscar Deus. Acima de qualquer coisa, é ser íntimo de Deus. O jejum é para você ter intimidade com Deus. O jejum é para você falar assim para Deus: olha, Senhor, eu estou aqui. Pode tomar o controle da minha vida. Olha, Jesus, mata essa carne. Se essa carne tiver demais, pode matar, Jesus. O jejum é para isso, irmão. É para você ter intimidade com Deus. É para você conhecer, para você se tornar sensível a mais a Deus. Depois que você descobriu o principal propósito do jejum, que é buscar Deus, que é ter intimidade diante de Deus, é para você deixar a sua vida na mão de Deus, aí vem seus propósitos, que é os propósitos secundários. É onde você vai apresentar a Deus aquilo que você precisa, querido. Sabe, existem vários propósitos que
as pessoas no Antigo Testamento apresentavam a Deus. Eu vou falar apenas de alguns aqui, ó. Primeiro, que é o propósito profético. Por exemplo, de Esther, quando ela estava lá, ela jejuou, colocou o povo para jejuar, porque ali era um propósito profético. Ela queria algo para Deus, então ela está ali com o povo jejuando. O segundo propósito é o de arrependimento, assim como o povo jejuou, antes de Jonas chegar ali naquele local, o povo já estava jejuando para arrependimento. Outro propósito, se preparando para o ministério, lá em Atos capítulo 13, versículo 2, ele fala do povo se preparando ali para o ministério. Fala sobre a preparação para o ministério. Então, às vezes, a pessoa quer entrar no ministério, quer cantar, quer louvar, quer pregar a palavra, mas ela não se prepara, não tem esse momento de preparo. Então, para cada fase da nossa vida, existe um jejum específico, uma preparação específica diante de Deus, querido. Outro jejum como a de Daniel, que foi lá por batalha. Existe jejum de cura, para cura da alma, para enfermidade. Então existe vários tipos de propósitos para nós apresentarmos a Deus. Agora, eu quero falar um pouco sobre os tipos de jejum. A gente sabe que existe 3 tipos de jejum, né? O pastor Luciano Subirá, ele fala que tem 4, né? Para ele tem 4, mas eu vou falar apenas de 3 tipos de jejum. O primeiro jejum é o jejum total. Sem comida, sem água, sem nada. Esse é o jejum total, aonde a pessoa ela se tira por um determinado tempo e ali ela não toma água, ela não come, aonde ela não come nada. Então nesse período ela vai estar ali jejuando por um tempo determinado. Além do jejum, querido, nós temos que se abster daquelas coisas que nos tiram o foco diante de Deus. Às vezes a pessoa está no jejum, mas ela está assistindo uma série lá, uma Netflix, assistindo aquilo que não vai edificar a vida dela, sabe? Quando a pessoa está jejuando, ela tem que se retirar de tudo aquilo que tira o foco dela diante de Deus. Então, o jejum total é esse, sem comer nada, sem tomar nada. O outro tipo de jejum é o jejum normal, onde a pessoa fica sem comida, mas é apenas com água. A pessoa está ali, né? Ela não está comendo, mas ela está ali, está tomando água, está se hidratando por um determinado tempo. Esse é o jejum normal. Outro tipo de jejum é o jejum parcial, onde a pessoa ela tira um determinado alimento. Por exemplo, quando eu vou jejuar, eu tiro aquilo que vai me fazer falta. Por exemplo, à noite eu sinto muita fome. Então eu vou tirar a janta, por exemplo. Aí eu vou lá, tiro a janta, mas à noite eu sinto muita fome. Eu sei que aquilo é um sacrifício para mim. Então a pessoa ela pode tirar uma refeição, pode tirar, por exemplo, o jejum de Daniel, né? Que é onde ele se alimentou de verduras, legumes. Então, querido, esse tipo de jejum é você que escolhe, é você que decide o tipo de jejum que você vai fazer. Quanto maior o sacrifício, maior a intimidade, maior o preço a pagar. Agora eu quero finalizar com isso. Passos de como fazer o jejum. A primeira coisa é consagre e defina um propósito do seu jejum. Definir um propósito do seu jejum, comece a consagrar a Deus para que você não caia, para que você vá até o fim naquele propósito. A segunda coisa é defina o tempo de jejum. Eu não sei o que Deus colocou no seu coração. Por exemplo, nós estamos jejuando 21 dias. Esse é o tempo que nós temos para jejuar aqui. Mas você pode fazer vários jejuns, determinar o tempo assim que Deus te dirigir. A terceira coisa, defina aquilo que você vai tirar. Por exemplo, é o café da manhã, é o almoço, é a janta. Qual é a refeição que você vai tirar? Você tem que definir isso e falar para Deus, olha Deus, eu vou tirar a janta. Aí você ora, você consagra, você lê a Bíblia, você tira seu tempo com Deus. Quarta coisa é você se separar para Deus. Não adianta só jejuar se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, sabe? Se eu não tiro um tempo para estar com Deus. Então se separe, querido. Se tranque no seu quarto. A Bíblia fala lá em Mateus
Ele fala lá que é para nós entrarmos no quarto, fechar a porta e vai estar com o nosso Pai vai estar lá a nos ouvir. Você se separar para Deus, sabe? Não fique no celular, no Instagram, em rede social, em coisas que não vão te edificar, mas procure, sabe, edificar a sua vida através da palavra de Deus. Outra coisa é se prepare para o jejum. Comece a se preparar, não sei se você já começou, mas se prepare. Sabe, comece a ter uma preparação de limpeza no seu corpo, sabe, comece a preparar o seu organismo para que você possa jejuar, sabe, com sabedoria. Não vai fazer de qualquer forma um jejum na doidada, não, se você nunca jejuou. Comece aos poucos. E Deus vai e conforme o tempo, Deus ele vai te dando força para você continuar o seu jejum em outras refeições. Última coisa, entregue o seu jejum agradecendo a Deus por tudo, mesmo se você não tenha alcançado algo, agradeça a Deus até pelas coisas que você ainda vai alcançar. Eu sei que Deus, ele vai te honrar muito, querido. Fique na paz, Deus abençoe grandemente a sua vida.